Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 2, que diz: Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Bom, queridos, como temos visto, nesse capítulo 10, vai se iniciar a pregação do Evangelho, a pregação da Boa Nova de Jesus aos gentios. E isso vai se iniciar pela casa de Cornélio, um centurião romano. Bom, aqui nos é dito que ele era piedoso, ele e a sua família, piedoso e temente a Deus. Olha que interessante, queridos. Cornélio, ele não era judeu, era italiano. Ele não era um prosélito, porque apesar de alguns comentários dizerem que talvez ele fosse um prosélito, eu discordo, porque quando assim o é, o livro de Atos geralmente diz, ele era um prosélito. Agora, aqui não menciona nada disso, então o que se pode deduzir daquele é que ele realmente era um gentio. Ele não tinha conhecimento, ou tinha um conhecimento muito parco das escrituras judaicas do Antigo Testamento. E a grande pergunta é, bom, se ele conhecia pouco da palavra de Deus, como ele era um homem piedoso e um homem temente a Deus? Bom, queridos, isso é, de certa forma, uma arrogância, das pessoas que acham que Deus é propriedade delas. Nós somos donos de Deus, Nós somos a religião certa e todos os outros estão perdidos. Não, queridos, muitas pessoas, na sua ignorância, no seu desconhecimento, buscam a Deus de coração. Elas entendem que há um mundo criado, há uma natureza, elas veem a beleza da vida, enxergam que neste mundo há o amor, há a bondade, e elas se admiram com isso, se maravilham com isso, se interessam por isso e falam, não, isso só pode ter vindo de um ser superior, de um Criador. Com certeza há alguém fora dessa dimensão, fora deste planeta, que criou todas as coisas, que tem tocado no coração humano em direção à bondade. Então essas pessoas, nessa visão talvez pequena, mas como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, o que de Deus se pode conhecer, dos seus atributos, todos conhecem e são indesculpáveis. Então, na verdade, o conhecimento mais simples de Deus é algo universal. Todo ser humano é tocado, é chamado para uma vida minimamente espiritual. Aí a pessoa pode negar, pode resistir, pode buscar, acabando se enchendo de ensinos que tenha na sua cultura ao redor, mas uma espiritualidade básica, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, todos têm. Ou o Salmo 19, que diz que a voz de Deus, através da natureza, ecoa por todas as nações, por todas as regiões. Não tem ninguém que não foi chocado, não foi impactado pela existência. Por que há algo e não nada? Por que eu sou vivo? Por que eu penso? Por que eu entendo? Por que eu consigo me enxergar e me analisar dentro do mundo? Então, tudo isso, queridos, é algo que não é meramente mecânico, é algo que de uma existência de um ser. E todo ser humano tem esse despertar, esse chamado, como o livro de Eclesiastes diz também. Deus colocou a eternidade dentro do coração humano. Agostinho diz que as pessoas têm uma busca insaciável e a pessoa não encontra descanso enquanto não descansa em Deus. E todo ser humano, então, tem essa busca, esse comichão no coração que o leva a buscar algo. Cornélio era assim. Talvez ele tivesse até ouvido falar algo do Deus de Israel, ou não, mas a questão é, havia uma inquietação no coração dele, um desejo de buscar a Deus, um desejo de ser uma pessoa piedosa, uma pessoa bondosa. É interessante como pessoas, muitas vezes, que pertencem ou participam de alguma religião e têm algum estudo,
elas dizem adorar a Deus, cantam a Deus e muitas vezes não têm essa mesma piedade de Cornélio. Então ele, na simplicidade da fé dele, do desconhecimento, ele tinha esse desejo por Deus. E como Deus valoriza isso, né, queridos? As pessoas que, mesmo tendo pouco, buscam muito. E agora há aqueles que têm muito e buscam pouco. Que coisa! O ideal, claro, é a gente ter muito e buscar muito. Mas eu acho que talvez a maioria das pessoas, pelo menos aqui no ocidente da Terra, tem muito, mas busca pouco. Cornélio não, ele tinha pouco, mas tinha um desejo ardente por Deus. A tal ponto que ele até era desprendido com os seus bens materiais, ele era generoso com o próximo, porque ele entendia que servindo ao próximo, ele estava servindo a Deus. Cuidando das pessoas, ele alegraria o coração do Deus que criou a elas, que é algo óbvio, e as pessoas se esquecem. A gente serve a Deus no próximo. Deus quer ver pessoas felizes. E nós podemos ser agentes de Deus para essa alegria no mundo, a luz de Deus no mundo. Sermos sal da terra, luz do mundo. Então, que bom que Deus olha para o coração de todos, queridos. A pessoa pode estar lá sem um conhecimento, sem entender a fé, sem conhecer sobre Cristo, mas Deus olha o coração dessa pessoa. Talvez ninguém lhe dê valor a essa pessoa que talvez tivesse uma fé maculada por outras culturas, outros entendimentos errôneos, mas Deus olha o coração. Como diz o Salmo 145, o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Eu amo o Salmo 145 porque ele sempre está dizendo todos, todos, todos. Diferente dessa coisa que a religião sempre quer colocar, né? Não, Deus é nosso, Deus se importa conosco, para os outros Deus não está nem aí. Não, o Senhor é bom para todos. Ele é compassivo, cheio de compaixão para com todas as suas criaturas. E continua, o Senhor está perto de todos os que o invocam. Todos os que o invocam, mesmo sem conhecer as Escrituras, talvez sem ter entendimento, às vezes cheio de falhas, todos que o invocarem e desejarem, Deus vai estar perto. De todos os que o invocam com sinceridade, porque é isso o principal, sinceridade. Como Jesus disse, os meus adoradores adoram em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai busca. Então o Pai está buscando adoradores, e está encontrando muitas vezes em locais inesperados, em pessoas que a gente nem esperava. Mas Ele está buscando e está encontrando nos sinceros. Porque muitos buscam a Deus por interesse, ou de forma mecânica, ou porque simplesmente estão acostumados. Mas não há essa devoção sincera, essa devoção que busca a Deus, mesmo sem pressão de instituições ou cobrança de terceiros, buscam porque eles querem. Cornélio buscava a Deus por causa de quê? Havia alguma instituição, alguma religião, algum líder pressionando ele? Não. Ele estava solto no mundo e ainda assim queria Deus. Não, eu estou buscando Deus porque eu quero Deus. Não é para satisfazer a ninguém, nem para escapar de críticas. Não, é pelo coração dele. Havia um pulsar dentro dele que ele não se satisfazia meramente com as coisas deste mundo, meramente com este planeta. Não, tem que ter algo mais. Tem que haver um Deus. E ele buscava e ele encontrava. E Deus o encontrou. Então todos aqueles que querem, queridos, vão receber. Como a palavra de Deus nos diz, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ninguém que possa ser salvo vai deixar de ser salvo, porque é vontade de Deus. Ele quer os seus para junto de si. Então, impedimentos, quaisquer que sejam políticos, sejam diabólicos, seja da negligência das pessoas, nada vai impedir que aqueles que querem encontrem a Deus. A gente vai ver a casa de Cornélio recebendo a visita de Pedro. Mas o mais importante é que Deus já estava visitando aquelas pessoas.
Porque o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E já vinha convencendo Cornélio, já vinha preparando o coração dele, tanto é que ele abandonava a maldade e buscava a piedade. Ele abandonou o egoísmo e estava ajudando as pessoas mais pobres. Então Deus fala de si mesmo, queridos. Deus não é um ídolo, né, uma estátua que não fala, como o Salmo 115 diz, né, que os deuses pagãos são estátuas, têm boca, mas não falam. Não, nosso Deus tem boca e ele fala. Fala através do ser humano ou não. Se ninguém for, ele, de alguma forma, de alguma maneira, pode ser através de um sonho, pode ser simplesmente de um pulsar no coração, pode ser vendo a beleza dos filhos, o amor de sua mulher ou de seu marido, enfim, de alguma forma aquela pessoa que quer, ela se prostra e diz: Senhor, Deus, qualquer que seja o teu nome, eu quero o Senhor na minha vida e me leva para a eternidade. Não sei se há, se não há, mas eu me coloco diante de ti, quero seguir o caminho da bondade e espero que o Senhor, de alguma forma, pela tua misericórdia, me perdoe, me alcance e me leve para junto de ti. Esse é um Deus maravilhoso que ama a todos. Ele há de alcançar a todos que queiram ser alcançados. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.